né? Como eu falei, a matemática é uma linguagem, e como linguagem, ela abraça aí várias vertentes. Uma delas, obviamente, está nas ciências naturais, está na química, está na física. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar ver como é que a geometria e as unidades de medida vão poder ajudar a gente a interpretar questões envolvendo essa natureza de problemas. Eu vou aqui agora, eu vou compartilhar com vocês minha tela, e aí eu peço para vocês me avisem, por favor, se vocês conseguem ver a tela inteira. A partir de agora eu não consigo mais ver vocês, né? Nem ler também. Eu preciso que vocês falem para que eu veja aí. Vocês estão vendo aí o PowerPoint falando de grandezas e geometria? Sim, sim, professor. Tudo ok, professor, aqui. Ok. Então, como foi? Vamos continuar com a dinâmica que a gente fez na aula passada, né? Vamos começar resolvendo as questões da prova passada, né? Então, as 3 primeiras questões aqui vão ser relativas à prova de ADI do ano passado, né? A primeira questão, ela fala assim: uma vazão de 3 litros por segundo é equivalente a X metros cúbicos por hora. Assinale a alternativa que corresponde ao valor de X. Veja, é uma questão simples, é uma questão simples. Qual é a dificuldade que você pode ter numa questão dessa natureza? É saber interpretar o que significa esse litros por segundo, né? Quando a gente escreve, quando a gente escreve litros por segundo, a gente está falando de uma proporção, né? Então, a gente está dizendo assim, 3 litros por segundo. Então, litros por segundo pode ser expresso como sendo uma fração. E eu quero transformar isso em X metros cúbicos por hora. Então, a gente tem que transformar litro em metro cúbico e tem que transformar segundo em hora. E aí, quando a gente transformar litro em metro cúbico e segundo em hora, a gente vai colocar as transformações na unidade e vai fazer a continha. Então, vamos lá. Primeira transformação. Litros para metro cúbico. Como é que a gente faz isso? Para você tentar lembrar, é bom que você faça associações com o seu cotidiano. Quando você vê uma caixa d'água, por exemplo, uma caixa d'água de 1.000 litros, ela tem 1 metro cúbico. Então, a gente pode fazer a nossa primeira associação. Um metro cúbico, 1 metro cúbico, eita Deus, eu fico batendo. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dizer assim, ó, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. É só você lembrar de uma caixa d'água. Ó, então, se 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então 1 litro apenas, 1 litro, que é a unidade aqui, litro, vai valer quantos metros cúbicos? Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, você vai ter 1.000x igual a 1. E, portanto, vou colocar x, não, vou colocar L para colocar V, para colocar seja volume. Vou colocar isso aqui por V, para a gente. Então, o volume litro para metro cúbico é 1 milionésimo, é 1/1000 partes. Ou, se você preferir, 0,001. Ou você escreve na forma fracionada, ou você escreve na forma decimal. Pronto, eu transformei litro para metro cúbico. 1 litro é 0,001 metro cúbico. Pronto. Agora eu vou transformar hora em segundo. Aí vamos lembrar, né?
uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, uma hora tem 60 vezes 60, 3.600 segundos. Tá certo? Então, essa uma hora tem 3.600 segundos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, é 3 vezes o litro, que é 0,001 metro cúbico, sobre o segundo. Segundo, uma hora tem 3.600 segundos. Então, um segundo é 1 sobre 3.600. Há de convir que dividir 1 por 3.600 não é uma tarefa legal, não é uma tarefa fácil. Então, o que é que a gente pode fazer para favorecer a nossa conta? Não, como eu disse, tente não fazer contas rápidas, as contas que aparecem. Tente simplificar ao máximo. Então, talvez, se você escrever na forma de fração, 1 sobre 3.600, fique mais fácil, porque você vai ter o seguinte. Agora você vai ter o 3 aqui, vezes 0,001. E aqui, ó, como é que é a divisão de fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Tá vendo? Vamos lá, só lembrando, para você ver aqui o que é que eu estou fazendo. O que é que eu fiz? Isso aqui, que está em amarelo, é a transformação do litro para metro cúbico. E esse aqui, que está em azul, é a transformação de segundo para hora. Só que, presta bem atenção, aqui está uma fração. Conserva a primeira fração, que é essa aqui, e multiplica pelo inverso a segunda. Então, 3.600 vai para cima. Então, você vai fazer essa continha aqui. Como é que a gente vai fazer essa continha? É fácil. 0,001 é andar a casa, é andar o 3.600. Quando você fizer 0,001 vezes 3.600, é a mesma coisa que pegar o 3.600, que tem uma vírgulazinha escondida aqui atrás, e caminhar com essa vírgula 3 casas para a esquerda. Quando a gente multiplica por esses decimais aqui, a vírgula anda para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Então, essa continha aqui, ela é 3,6. E tem esse 3 aqui, que é o 3 litros. 3 vezes 3,6. Como é 3 vezes 3,6? Como é que a gente faz 3 vezes 3,6? Para a gente multiplicar 3 vezes 3,6, você vai fazer de conta que a vírgula não existe. 6 vezes 3, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. E aí você vai contar quantas casas decimais tem no total, tá certo? Se aqui tivesse, por exemplo, 2 casas, você contava uma com essa e 2 com essa. Contava 3 casas. Como só temos uma casa decimal, só temos esse 3,6, então você só tem uma casa decimal também. Então, você vai colocar vírgula aqui. Então, 3 vezes 3,6 é 10,8 metros cúbicos por hora. Letra D. Tá certo? Então, todas as vezes que você tiver unidades para transformar, é só você olhar para a fração da unidade, qual é a unidade que está sendo colocada, e fazer a transformação. Pode ser transformação de velocidade, quilômetros por hora para metro por segundo. Aí você transformaria quilômetros para metro, hora para segundo. Né? Sempre que você tiver uma unidade, você pode trabalhar dessa forma, fazer as transformações individuais, né, de cada unidade de forma independente e usá-las da maneira como aparece na unidade de transformação.
Fui claro? Eu deixei alguma coisa escapar? Tem alguma coisa que ficou nebulosa? Tá bom. Toda vez que tiver silêncio assim, eu vou pensar que todos entenderam, que não há dúvida e que todos conseguiram alcançar o raciocínio de forma coerente. Então, a gente já pode ir para a próxima, tá certo? Segunda questão, que também é a questão lá de 2024. Considere um paralelepípedo reto retângulo. Quando ele fala reto retângulo, é aquela paralelepípedo que é a caixa de sapato. Que, que ele é todo tipo uma caixinha de sapato mesmo. Esse paralelepípedo reto retângulo. De base quadrada, né? Então, redesenhando aqui redesenhando meu paralelepípedo, ele está em pé, ele não está deitado. Desenhei ele de base quadrada. Tá aí. Considere um paralelepípedo reto retângulo de base quadrada de arestas da base medindo 5 centímetros. O que é uma aresta num polígono, né? A aresta é o lado, né? Então, quando eu tenho um polígono regular é aquele, por exemplo, um pentágono. Esses encontros são chamados de vértices, né? O que você vê é a face, e essas linhas que unem os vértices são chamadas de arestas. Como a base ela é quadrada, o que é um quadrado? Um quadrado é um quadrilátero cujas arestas são todas iguais. Então, isso aqui é L, isso aqui é L, isso aqui é L, isso aqui é L. Então, ele diz que mede 5. Então, aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5. Né? Então, eu tenho aqui. Vamos só desenhar aqui. Vamos nomear. Isso que eu estou colocando aqui em amarelo. Amarelo não, amarelo fica feio. Aqui que eu estou pintando aqui de azul. É o vértice. Essas linhas, vou desenhar só uma aqui, que está aqui em lilás, é a aresta. Então, eu tenho aqui as arestas. E o que eu vou pintar aqui de verdezinho é a face. Então, tem uma face aqui, tem outra lá atrás, tem um embaixo, tem um em cima, né? Então, eu tenho arestas, vértices e faces, né? Considere um paralelepípedo reto retângulo de base quadrada de arestas. Professor, Pois não? com licença. Alguém está projetando a tela e a sua tela para a gente, pelo menos para mim, está bem pequenininha. Não tá aparecendo, não. Tá aparecendo na tela que a outra pessoa tá projetando. Oxe, outra pessoa? Para mim também está assim, desapareceu o cálculo, professor. Ok, deixa eu organizar então. Vamos fazer de novo então. Vou compartilhar de novo. Agora tá aparecendo na tela com os participantes. Certo, obrigado. Vou. Vocês estão vendo aqui minha. Agora está aparecendo o PowerPoint, né? Agora tá certo? Tudo ok. Agora voltou, professor. Voltou, obrigado. O que eu estava dizendo para vocês? Estava dizendo para vocês que quando a gente tem um paralelepípedo, uma figura regular, tá certo? Você tem, ó,
Então, eu tenho aqui um paralelepípedo reto, retângulo, de base quadrada. Tenho isso aqui, ó, cuja base é um quadrado. Pronto, Aí já eu tô na vou... tela. Opa, tudo certo? Com a tela? Aí, Tá, professor, tá tudo ok agora. ok. Aí eu estou agora dando nome para essas coisas, porque você precisa saber, né? O que é a face? A face é aquilo que você... É o lado da tela, né? Aqui, por exemplo, é uma face, ó. Essa é a face. Essa é a face. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. As linhas, então, as pontas aqui, as pontas, os encontros, os cantos, né? Eles são os vértices. E as linhas são as arestas. Como a aresta ela tem uma base quadrada, um quadrado é um quadrilátero, um quadrado é um quadrilátero cujas arestas são todas iguais. Então, se ele diz que é um paralelepípedo reto retângulo de base quadrada, de arestas da base, medido 5 centímetros, é porque isso aqui vale 5, isso vale 5, esse aqui tracejadozinho vale 5, e esse aqui tracejadozinho do lado vale 5. Se eu estivesse vendo de cima, estaria vendo essa visão aqui. Isso é um quadrado, né? 5, 5, 5, 5. E a altura medindo 8 centímetros. A altura, então, é essa daqui, 8 centímetros. Então, aqui é 5 centímetros, aqui é 8 centímetros. Tá certo? Aí ele diz, sabendo-se que o líquido, sabendo-se que está com um líquido interno com 70% de sua capacidade, e considerando que as medidas de suas faces são desprezíveis, qual é o volume desse líquido? Todo líquido regular, seja ele um paralelepípedo, um cubo, seja ele um prisma, todo líquido regular, ele tem como volume a área da base vezes a altura, tá certo? A área da base vezes a altura, tá certo? Então, eu tenho a área da base, que é isso que eu estou aqui tentando rachudear de vermelho. Essa daqui é a área da base, que é essa daqui, ó. Vendo numa visão superior, essa é a área da base. E essa daqui que está perpendicular a vocês, saindo do plano do papel, indo em direção a vocês, a altura. Como isso é um quadrado, como é a área do quadrado? A área do quadrado é o lado ao quadrado. Como o lado é 5, 5 ao quadrado. Vai dar 25. Então, o volume, ele é a área da base, 25, vezes a altura, que ele já disse que vale 8. Ele já disse que vale 8. 25 vezes 8, como faz? Olha, com o tempo você vai se acostumando. Mas, por exemplo, 4 25 dá 100. 4 vezes 25 dá 100. Então, como 8 é o dobro de 4, então fica 100 mais 100. Então, o volume fica 200. Né? Então, o volume são 200 centímetros cúbicos. E aí ele diz que ele está com 70% de sua capacidade. Então, se... Quanto é 70% de 200 centímetros? Aí, 200 vezes 70%. 70%. 70 vezes 100. Como nós tínhamos feito na aula passada. Como isso é um produto, e aí, de novo, é melhor que você trate de fazer cortes. Então, você vai poder cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, e vai ficar 20 vezes 7. 20 vezes 7 dá 140 centímetros cúbicos.
Ué, professor, mas não tem 140 centímetros cúbicos. Preste atenção, viu? Tem 140, tem 14 ml, tem um... Aí você vai lembrar de outra coisa. Como eu disse, né? É interessante que você faça associações para não perder as unidades. Não tem centímetro cúbico aqui na medida, tem ml. Ela não pode medir, ela vem me chamar. Bem. Ela. Bem. Alguém está falando e eu não estou entendendo. Moseli, teu microfone tá ligado. Ah, sim, tá certo. Bem. Então, a gente tem que transformar centímetro cúbico. Aí, ó, você lembra de uma latinha de refrigerante. 1 centímetro cúbico Na cara branca. equivale a 1 ml. Então, 140 Por que eles costumam gostar de mim? são 140. Eita, alguém está com o microfone ligado aí. Moseli, teu microfone tá ligado. Desliga porque fica atrapalhando o professor falar. Ô, professor, o senhor não pode desligar não o microfone dela, não? Desligue, professor, aí, pelo amor de Jesus. Liguei já, viu, gente? Música. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora saiu, professor, a tela. Beleza. Não, porque eu fui Agora desligar o voltou. microfone de... Moseli, Pronto, então tá ficou certo. 140 centímetros cúbicos. E aí eu estou dizendo para você que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 140 centímetros cúbicos, portanto, são 140 ml. Tá certo? Letra B. Tem que... o legal dessas coisas de volume, uma dica que eu posso dar para vocês, é vocês tentarem aproximar isso para o seu cotidiano. Lembra que uma caixa d'água é 1 metro cúbico, e 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Lembra que uma latinha de refrigerante tem 350 centímetros cúbicos. Se você olhar para o rótulo de uma latinha de refrigerante, ele vai lá dizer 350 centímetros cúbicos. Ou seja, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Certo? E 1 litro equivale a 1.000 ml. Né? E aí você pode tratar de fazer essas coisas. Então, resposta certa, letra B. 140 centímetros cúbicos ou 140 ml. Bom, a terceira questão. Os lados de um triângulo retângulo são 3 números naturais consecutivos, de forma que seu perímetro mede 24 centímetros. Qual é a medida da hipotenusa desse triângulo? Quando você tem questões que envolvem essa coisa de naturais consecutivos, a gente tem que ter um cuidadozinho, tá certo? Às vezes, a gente consegue fazer fácil, rápido, mas às vezes você vai ter uma dificuldade. Eu vou fazer de um jeito que não vai ser legal, vai dar errado, para você entender o que eu quero, onde é que eu quero chegar. Quando eu penso em 3 números naturais consecutivos, eu penso em x, x mais 1, x mais 2. Tá certo? Ó, 3 números naturais consecutivos. X, x mais 1, x mais 2. E aí ele diz que o seu perímetro mede 24 centímetros. É o que ele está dizendo, né? Perímetro. E o que é o perímetro, né? Você lembra o que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados, né? Então, quando eu tenho ah, meu Deus, o vermelho é melhor. Quando eu tenho um polígono, por exemplo, eu tenho aqui um pentágono. Polígono de 5 lados, um pentágono. Então, eu tenho esse lado 1, esse lado 2, esse lado 3, esse lado 4, esse lado 5. O perímetro é a soma desses comprimentos.
certo? O perímetro é a soma dos lados. Então, num triângulo retângulo, vamos desenhar um triângulo retângulo natural. Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um lado reto, um lado de 90 graus, né? Então, ele é um triângulo retângulo. Então, eu vou chamar aqui de x, x mais 1. A hipotenusa é o lado maior. Os outros dois lados são chamados de catetos, né? Vamos lembrar aqui, né? Num triângulo retângulo, vou redesenhar aqui para tornar. Eu tenho um triângulo retângulo. Será que eu não vou conseguir fazer esse triângulo reto? Tem aqui esse triângulo retângulo. Esse lado ele é de 90 graus. Esse é um cateto, vou chamar de cateto 1. Esse é um outro cateto, esse é o cateto 2. Obviamente, você pode trocar, não tem importância. Mas esse maior lado, que está sempre olhando para o maior ângulo, ele é a hipotenusa. Então, se esse mede x, esse mede x mais 1, a hipotenusa mede x mais 2. Então, o maior lado tem que ser x mais 2. E ele disse que o perímetro é 24. Então, x mais 1, x mais 2, a soma dos lados, esse, mais esse, soma 24. Aí, como é x mais x mais x, 3x. 1 mais 2, 3. O 3 está somando, passa subtraindo. 24 menos 3 dá 21. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. Opa. Então, tem um x igual a 7. Então, teria 7, 8, 9. 7, 8, 9. Aí, poxa vida, o que fez de errado? Aqui é 7, aqui é 8 e aqui é 9. Já que x é 7, né? Então, aqui x vale 7. X mais 1 é 7 mais 1, 8. X mais 2, 7 mais 2, 9. Professor, mas cadê a resposta? Não tem 9. É aí que entra o que eu quis dizer. Quando a gente fala desses 3 números naturais consecutivos, às vezes a gente tem que saber escolher bem esses 3 números naturais. Então, como deu errado aqui, a gente tem que refazer. E, professor, como é que eu sei? Infelizmente, só sabe fazendo. Só sabe quando dá errado. Você vai ter que repensar esses 3 números naturais. Não pode ser x, x mais 1, x mais 2. Você vai ter que agora ter que pensar em outro conjunto. Aí, o bom senso manda você eliminar o menor e tentar de novo. Em vez de ser x, x mais 1, x mais 2, não tem problema em escrever x mais 1, x mais 2, x mais 3. Não tem problema nenhum. Afinal de contas, x mais 1, x mais 2, x mais 3 são 3 números naturais consecutivos também. Professor, como é que eu vou saber? Quando é que é x, x mais 1, x mais 2? De novo, é a conveniência que vai lhe dar a resposta. Porque isso não é uma coisa escrita na pedra. Não só tem uma forma de se escrever 3 números naturais consecutivos. Não existe só uma forma de escrever 3 números naturais consecutivos. Então, o pulo do gato, questões dessa natureza, é você entender que números naturais consecutivos você precisa usar. Essa é a dificuldade da questão. A dificuldade da questão está aí, justamente aí, em saber como escrever esses 3 números naturais consecutivos. Porque 99% das pessoas, quando pensam em 3 números naturais consecutivos, escrevem x, x mais 1, x mais 2.
Todos escrevem. E aí, quando dá com os burros na água, fica perdido. Esquece que isso é apenas uma forma de escrever. Eu posso escrevê-la de várias formas. E aí eu posso refazer a questão colocando x mais 1, x mais 2, x mais 3. Ou seja, x mais 1 mais x mais 2 mais x mais 3 é igual a 24. E aí eu vou ter x mais x, 3x. 1 mais 2 mais 3, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. 24. Meu professor, Oi. e essa questão, eu lembro que ela foi anulada. O colega estava relembrando aí no chat, e eu lembro muito bem que ela foi anulada. Até quando um amigo meu foi Isso. refazer, ela disse, oxe, não teve resposta nenhuma. Exatamente, porque eu vou mostrar para você que a resposta não está aqui, exatamente. Ó, 3x é igual a 24 menos 6, tá certo? 3x é igual a 24 menos 6 dá 18, né? Então, 3x é igual a 18 e, portanto, x é igual a 6. Então, eu tenho 7, 8, 9. Olha, de novo, ó. 7, 8, 9. Tá vendo? E aí, ó, aí chegamos onde você acabou de... A gente fez uma vez, fez duas vezes. Não vai ter como você conseguir... E aí, sempre que você for fazer, sempre vai dar um número que não vai estar na resposta. Essa questão. Aí, você, obrigado pela intervenção. Como a colega bem disse, essa questão ela foi anulada porque a resposta certa se deveria ser 9. E não tem 9 aí. Ok? Tudo bem? Mas aí, ó, às vezes você, aí, só para entender aqui, às vezes pode escrever x menos 1, x mais 1. Você pode fazer aqui, ó. Também são 3 números naturais consecutivos. X menos 1. Deixa eu parar aqui de novo. Três números naturais consecutivos podem ser também, ó. X menos 1, x mais 1. Também são 3 números naturais consecutivos. X menos 1 mais x mais 1, que é o perímetro, vale 24. Esse menos 1 com esse mais 1 cancela. 3x igual a 24. X igual a 8. Então fica 7, 8, 9. 7, 8, 9. E aí a hipotenusa vale 9. E não tem 9 na questão, tá certo? A resposta é 9 centímetros. Ok? Tudo bem? Então, a forma conveniente aí de escrever os 3 números naturais para melhorar seu cálculo. É nisso que eu queria falar, chamar a atenção. Certo? Essa questão aqui foi anulada pela banca porque não tem resposta. Ficou claro aí o que eu quis dizer, né? Agora, ó, vamos lá. Um triângulo e um retângulo possuem a mesma medida da base. E a medida da altura do triângulo é o quádruplo da medida da altura do retângulo. Comparando-se as áreas desse triângulo e desse retângulo, então a área do triângulo é. Então vamos lá. A gente vai desenhar um retângulo. O que é um retângulo? Um retângulo, ele é um quadrilátero que tem 2 pares de arestas paralelas.
Quer dizer, esse lado é igual a esse lado, essa aresta tem o comprimento dessa aresta, e essa aresta tem o comprimento dessa aresta aqui. Tá certo? E aí eu tenho um triângulo, só que o triângulo ele tem a altura que é 4 vezes essa altura aqui. Então, esse aqui é o triângulo em questão, ó. No meu desenho, eu quis fazer, eu fiz questão de colocar esse lado aqui, ó, que é a base, da mesma distância dessa daqui. Pelo menos tentei, né? E essa altura, ela é 4 vezes maior do que essa altura aqui. Tá certo? Um triângulo e um retângulo possuem a mesma medida da base. Aqui é B, aqui é B. E a medida da altura do triângulo é o quádruplo da medida da altura do retângulo. Isso aqui é H, isso aqui é 4 vezes H. Como é a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. É B vezes H. Essa é a área do retângulo em questão. Como é a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a base é B, a altura é 4 vezes H, e tem um 2 aqui. Como isso é um produto, e só por causa disso, eu posso cancelar, que eu posso simplificar o 4 com o 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu tenho que a área do triângulo é 2 vezes BH. Ou seja, a área do triângulo é o dobro da área do retângulo. Por quê? Porque esse produto BH é a área do retângulo aqui, ó. A área do retângulo é B vezes H. Então, a área do triângulo é 2 vezes a área do retângulo. Compreensível? Fácil, né? Fácil não, professor, compreensível. Hã? Foi, né? Foi Mas, ó, compreensível. a área do retângulo, base vezes altura. E o que é a diagonal, né? Aí tem um elemento nos quadriláteros que é chamado de diagonal, tá certo? O que é a diagonal? A diagonal é uma linha que une vértices não consecutivos. Ou seja, desse vértice para esse vértice eu tenho uma diagonal, que é a mesma desse vértice aqui. Eu tenho, então, ó, duas diagonais aqui. Certo? Essa linha aqui eu escrevi em preto é a diagonal. Ok? Então tá aí. A área do triângulo é o dobro da área do retângulo. Vamos agora para a próxima. Um recipiente com capacidade para 425 mililitros de líquido estava cheio e foi esvaziado para 2/5 de sua capacidade. O líquido que restou no recipiente foi distribuído igualmente em recipientes menores, com capacidade de 10 ml cada um. Quantos recipientes menores foram utilizados? Então, é legal quando a gente coloca assim, faz o desenhozinho que representa, né? Eu tenho um recipientezinho, eu tenho uma garrafa. Essa garrafa estava cheia. Essa garrafa estava cheia. Aqui é a tampa da garrafa, tá certo? Então, essa garrafa ela estava cheia de um líquido. E aí, vai alguém
e deixa só 2/5 desse recipiente, né? Esvaziando para 2/5. Então, aconteceu alguma coisa, alguém bebeu, e aí a minha garrafinha agora aberta, ela só tem agora 2/5 do líquido. Então, 2/5 de 425, né? Quanto é 2/5 de 425? Então, 425 vezes 2/5. Então, é o seguinte, ó. Como é produto de fração? Isso aqui é uma fração, tá certo? Faz de conta que tem um aqui embaixo, ó. É esse vezes esse vezes esse. 425 vezes 2 dá 850. 5 vezes 1 dá 5. 850 dividido por 5 dá quanto? 850 dividido por 5. 1 vezes 5, 5 para 8, 3. Baixo 5. 7 vezes 5, 35. Para 5, nada. Baixo 0. Então, aqui dá 170 ml. Então, aqui temos 170 ml. E aí, ele diz, na sequência, que isso foi distribuído para garrafinhas menores. Cada uma garrafinha contém 10 ml. Então, se eu distribuir 170 ml para garrafinhas de 10 ml cada uma, se eu dividir isso aqui por 10, eu vou ter 17 garrafas, né? Recipientes menores. Letra D. Letra C. 17 recipientes. Tudo bem? Tudo certo, né? A interpretação aqui, a ideia é você saber interpretar o texto, né? E fazer as contas aí de forma rápida. É uma questão que você tem que fazer rápido. E olha, e foi agora em 2019 aqui perto da gente, né? Ok? Ah, essa aqui foi errado. Agora vai ser essa daqui. Essa daqui vai, ó, eu trouxe essa questão por uma questão de para a gente treinar um pouquinho da álgebra, certo? E um pouquinho da geometria. Essa questão ela não é difícil, mas ela é longa. Ela é longa. Vou precisar que você tenha um pouquinho de paciência, que a gente vai demorar um pouquinho nela, tá certo? Um triângulo retângulo é tal que os seus três lados ordenados do menor para o maior podem ser representados por x, x mais r mais 1. Sabendo que o perímetro do referido triângulo é igual a 30, é possível concluir que sua área é igual a... Aí, ó, vamos lá. Deixa eu desenhar aqui o meu triângulo retângulo novamente. Então, o primeiro cateto vale x, o segundo cateto vale x mais r, e a hipotenusa, x mais r mais 1. Tá certo? Aí, agora, eu vou ter que usar duas informações. A primeira informação... Tá dando eco aí. Primeira informação é que o perímetro vale 30, ou seja, x mais r mais x mais r mais 1 é igual a 30. Perímetro é a soma dos lados. Ela Aí, desapareceu. Professor, saiu de novo. A Hã? tela desapareceu novamente. Tá certo. Deixa eu voltar aqui. Voltou já. Vamos ver o Pode continuar. Voltou.
Pode continuar. Todos estão vendo a tela aí? Todos estão vendo o desenhozinho? Ok. Ok. Então, ó, x mais r mais 1 vale 30. Vamos simplificar isso aqui? X mais x dá 3x. R mais R dá 2R. Simplificando a primeira informação, eu tenho isso. Tá bom? Vamos guardar essa informação aqui, né? Então, 3x mais 2R mais 1 igual a 30. Qual é a segunda informação que eu tenho? A segunda informação tem da ideia de que o triângulo ele é retângulo. Ele De diz que o novo, triângulo é retângulo. professor, a tela. Está bem pequenininha. Tá bem pequenininho? É, não sei para o pessoal aí, mas para mim saiu. Ok, Para mim também. ok. O que está acontecendo? Vamos ver. Vou... Apareceu aqui dizendo que Moza ele estava compartilhando tela. Não, eu vou agora compartilhar a tela. Quem está compartilhando tela? Saiu o nome de Moseli. Para mim, saiu dizendo que Moseli estava compartilhando a tela. Acho que ela... Por favor, Moseli, não compartilha, não. Aqui, compartilhar. Agora, ficou bom? Tá Voltou? ótimo, voltou, Pronto. obrigada. Ok, sem problema. Tá vendo aí, né? Ó, primeira informação que eu tenho são dos perímetros. A segunda informação vem do fato de que esse triângulo é retângulo. E todo triângulo retângulo, a gente tem que usar o quê? Quando você pensa em triângulo retângulo, o que é que tem que ver na sua cabeça? Tem que ver uma coisa chamada Teorema de Pitágoras. Lembra do Teorema de Pitágoras? Eu tenho um cateto e tenho hipotenusa. O teorema diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Essa é a equação, é o teorema de Pitágoras. Essa igualdade, ela está no Guinness Book do livro dos recordes, como sendo a expressão matemática mais provada pelo homem. Está no Guinness Book. Essa igualdade ela tem mais de 2.500 anos. Essa igualdade. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, eu tenho essa igualdade aqui. Eu tenho que x mais r mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x mais r ao quadrado. Agora eu vou ter que desenvolver essa expressão. Vamos lá. Quanto é x mais r mais 1 ao quadrado? É x mais r mais 1 vezes x mais r mais 1. X mais r mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que x mais r mais 1 vezes x mais r mais 1. Como é que a gente desenvolve isso? A gente desenvolve isso multiplicando cada termo por todos os termos da outra. É esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse. Professor, na Oi, multiplicação, como é que se chama esse princípio aí que você está fazendo? distributiva, Ah, tá. certo? Esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse. Então, eu vou ter que fazer novos produtos, tá bom? Então, vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes r, xr. X vezes 1, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Pronto, multipliquei o x por todos os termos desse lado da expressão.
Agora eu vou multiplicar o R por todas essas expressões. R vezes X é Rx, ou XR também, tanto faz, né? Aí a ordem dos fatores não altera o produto, né? X vezes R, R vezes X. R vezes R, dá R ao quadrado. E R vezes 1. R vezes 1 é R. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Já multipliquei os R's por todos os termos. Agora vamos multiplicar 1. Multiplicar 1, 1 vezes qualquer coisa, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? 1 vezes X é X, 1 vezes R é R, 1 vezes 1 é 1. Então, eu tenho que X mais R mais 1 ao quadrado, tudo isso aqui vale. Ó, vamos lá. Vou colocar os termos ao quadrado primeiro. Quantos x ao quadrado eu tenho nessa soma? Eu só tenho um x ao quadrado. Quantos r ao quadrado eu tenho nessa soma? Eu tenho um r ao quadrado. Quantos termos x vezes r eu tenho nessa soma? Quantos termos x vezes r eu tenho nessa soma? Eu tenho esse e tenho esse, ó. Então, eu tenho dois termos x vezes r. Quantos termos x eu tenho nessa soma? Eu tenho dois termos x. Que é... Deixa eu mudar de cor. Esse aqui e esse aqui. Quantos termos R eu tenho nessa soma? Esse e esse, dois termos R. E eu tenho esse termo independente 1. Então, tudo isso aqui que eu escrevi em azul, x ao quadrado mais r ao quadrado mais 2xr mais 2x mais 2r mais 1, é o resultado algébrico dessa potência, x mais r mais 1 ao quadrado. Tá bem? De novo, ela não é difícil, ela é longa. E aí você tem que ter cuidado, porque como os espaços são pequenos, né? E aí você vai escrever termos algébricos, letras, né? Ao invés de números, você pode, sem querer, escapar um número, escapar uma letra. E isso é muito perigoso, porque você errar esse pequeno detalhe acaba com toda a sua questão. Com calma, devagar, a gente vai destrinchando tudo que está aparecendo aqui. Então, esse termo que eu escrevi em azul representa a expansão dessa potência, né, que foi dada por esse produto. X vezes X, X vezes R, X vezes 1. R vezes X, R vezes R, R vezes 1. 1 vezes X, 1 vezes R, 1 vezes 1. Né? Agora vamos para o outro lado. O que é que nós temos do outro lado? Do outro lado nós temos o x ao quadrado e nós temos esse produto notável. A gente viu esse produto notável, né? Ontem. A mais B ao quadrado. Como é isso? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse x ao quadrado, ele não faz nada com ele, e esse trinômio aqui que eu acabei de desenhar, essa partezinha aqui, ó, que eu estou destacando, representa esse produto notável aqui. Ok até aí, né? Bom, agora vamos lá. Como o x ao quadrado aparece desse lado e desse lado, e eles têm o mesmo sinal e aparecem de lados opostos, então eu posso cancelá-los. Então eu posso pegar esse x ao quadrado e cancelar com esse x ao quadrado aqui. A mesma coisa eu posso fazer com esse r ao quadrado.
porque eles estão em lados opostos e têm mesmo sinal, esse R ao quadrado cancela esse R ao quadrado aqui. Tá certo? E a mesma coisa acontece com esse 2xr. Tem mesmo sinal, mesmo valor, estão de lados opostos. Então, esse 2xr aqui cancela com esse 2xr aqui. Tá certo? De modo que eu tenho... Queria fazer uma pergunta depois, viu, sobre essa questão. Pode perguntar. Ô, professor, uma questão dessa, uma prova que já são 50 questões, né? Isso, assim, raciocínio lógico, matemática sempre é a Você deixaria nossa... ele por último, né? Oi? Sempre é o nosso calo, né? Eu aconselharia você deixar por último. Sim, isso mesmo, eu vou fazer isso também. Mas eu estou dizendo assim, numa questão dessa, tem um bizu assim para simplificar ela, ou é só por essa fórmula mesmo? Infelizmente, foi assim. Acho que às vezes a banca ela bota aquela questão que é aquela questão no meio de muitas fáceis, uma questão que diferencia os candidatos. Entendeu? Porque, infelizmente, não tem simplificações não. Então, continuando. O que é que eu tenho do lado de cá? O que é que sobrou? Sobrou 2x mais 2r mais 1. E do lado de cá, sobrou quem? Sobrou x ao quadrado. Mas, olha, você percebe que eu sei quanto é isso aqui? Você acha que eu sei quanto é isso aqui? 3x mais 2r mais 1 é 30. Ou seja, vamos lá, ó. Olha o que eu vou fazer. 3x é x mais 2r. Desculpe. 3x é x mais 2x. Então, 2x mais 2r mais 1 é 30 menos x. Tá certo? Porque esse x aqui, que estava somando, vai para esse lado, subtraindo. Aí eu vou ter esse termo aqui, ó. 2x mais 2r mais 1. 2x mais 2r mais 1 é 30 menos x. 30 menos x é igual a x ao quadrado. E aí eu tenho uma equação do segundo grau. X ao quadrado mais x menos 30 igual a 0. E aí eu preciso resolver essa equação de segundo grau. Vou usar aquela definição de Bhaskara. Vou usar aquele discriminante b ao quadrado menos 4ac. B é o termo que multiplica x. É 1. A é o termo que multiplica x ao quadrado. É 1 também. É o que está aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. E o C é o termo que não tem x. Vale menos 30. Então, o discriminante é 1 ao quadrado é 1. Menos por menos vai dar mais. 4 vezes 3. 4 vezes 30, 120. Então, o discriminante, o delta, é 121. As raízes dessa equação, vou apagar aqui. Poxa, ela não quer apagar, não, é? Então, deixa eu colocar aqui, né? Então, eu tenho aqui o discriminante 121. Então, as raízes é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de 121, sobre 2 vezes 1. Raiz de 121 é 11, tá certo?
Algumas raízes você precisa aprender. Raiz de 100 é 10, raiz de 121 é 11, certo? Então, você vai ter menos 1 mais ou menos 11 sobre 2. Como o triângulo ele é algo concreto, ele é uma medida, o valor negativo não tem sentido real. Não existe um lado de menos 3 centímetros, menos 2 metros. Então, só importa para a gente a raiz positiva, o lado positivo. Então, eu vou fazer menos 1 mais 11. Menos 1 mais 11 dá 10. 10 dividido por 2 dá... O meu x vale 5. Então, x vale 5. X vale 5 e, portanto, se x vale 5, aí eu vou ter que saber quanto vale R. Então, se x vale 5, quanto é que vale R? Vamos lá. Vai ficar 3 vezes 5 mais 2 vezes R mais 1 é igual a 30. 15 mais 2R mais 1 é igual a 30. 2R mais 16 é igual a 30. 2R é igual a 14, que é 30 menos 16. Então, R vai dar 7. Então, eu tenho que X é 5 e R é 7. Se eu tenho X, se eu tenho R, eu tenho a área. Porque a área de um triângulo é base vezes altura, né? Dividido por 2. Quanto é a base? A base é X. A base vale 5. Quanto é a altura? A altura é X mais R. É 5 mais 7. 12. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ai, ai. Eu posso dividir o 12 por 2. Vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Letra C. 30 unidades de área. É grande, a questão é grande, essa questão é longa. Essa questão, eu coloquei ela apenas para a gente exercitar um pouquinho o nosso algebrismo, tá certo? A gente vai torcer muito para que essas questões dessa natureza, elas não perfaçam a prova de vocês, mas a álgebra vai ter, o produto notável vai ter, a soma dos termos semelhantes vai ter, a área vai ter. Então, apesar dessa questão ser longa, eu fiz questão de colocá-la aqui para vocês, muito mais, não pela dificuldade dela, mas muito mais pelo exercício algébrico. É para você entender como fazer o produto, como fazer a potência, como fazer o Bhaskara, como fazer a área, como traduzir os elementos. É muito mais para isso, tá certo? Vamos torcer para que uma questão dessa natureza ela não caia na prova de vocês. Mas se cair, já estão... Deixa por último, mas vai fazer. Essa daqui é bem legal. Um aquário em forma de paralelepípedo, como se evidencia na figura a seguir, tinha inicialmente certa quantidade de água que ocupava metade de sua capacidade, atingindo uma altura igual a 20 centímetros. Após serem colocados os peixes e alguns enfeites completamente submersos, a água atingiu uma altura igual a 24 centímetros. Qual o percentual da capacidade do aquário está sendo ocupado pela água, pelos enfeites e pelos peixes? Então, eu tenho um aquário, tá aqui o aquáriozinho bonitinho, né? Aqui o aquário, tá. Aí o indivíduo pegou o aquário e colocou metade de água.
Aqui ele encheu de água. Vou colocar essa água verde. Essa água colorida. Tá aqui. Então, aqui ele tinha metade do aquário. Aí ele vai e coloca lá os elementos que enfeitam o aquário. Colocou lá as plantinhas, as alguinhas, colocou os peixinhos. Os peixes feios danados, esse que eu estou desenhando. Mas tá aqui os peixinhos, tá aqui o baúzinho, o castelinho, o baúzinho, o mergulhador. E quando ele fez isso, como eles estão totalmente submersos, a água subiu 4 centímetros. Aqui era 20. E aí, quando ele colocou os negocinhos lá, os brebotozinhos, aí cresceu mais 4 centímetros. Agora ficou com 24. E ele quer saber qual é o percentual da capacidade do aquário que está sendo ocupado. 24 centímetros de altura de água no aquário representam quantos por cento do volume do aquário? Olha, o aquário é um paralelepípedo, tá certo? E eu espero que você entenda que o volume aí depende só da altura, porque a área da base é a mesma. Antes de colocar os peixes, depois de colocar os peixes, a única variável que afetou o volume do aquário foi a altura da coluna d'água. A única coisa que fez a mudança do volume foi essa distância da altura aqui, porque a área da base é a mesma. Então, a gente pode dizer o seguinte, que se antes de terem colocado os peixezinhos, o aquário tinha 20 centímetros, então significa dizer que 40 centímetros representa 100% do aquário. Concorda comigo? Concorda comigo? Ora, se o aquário limpo, só com a água, 20 centímetros de coluna de água, perfazia 50% do volume total do aquário, isso significa que 40 centímetros representam a totalidade do volume do aquário, representa 100% do aquário. Ora, se 40 centímetros representa 100% do aquário, 24 centímetros vão representar quantos por cento? Por que 24, né? Porque é o tamanho da coluna d'água após o proprietário enfeitar com os peixes, com os penduricalhos, com os enfeites. Aí ele subiu 24 centímetros. E aí a pergunta que ele faz, né? Qual é o percentual da capacidade do aquário que está sendo ocupado pela água, pelos enfeites e pelos peixes? Se 40 centímetros perfazia 100%, 24 centímetros vão perfazer X%. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 40x é igual a 24 vezes 100. Aí você vai, o 40 está multiplicando, vai passar dividindo. 24 vezes 100, dividido por 40. Aí, de novo, eu insisto nessa ideia. Não tente fazer as questões todas, não. Simplifique o máximo. Ó. Esse zero com esse zero. Tá certo? Ó. 24 e 4. 6 vezes 4, 24. Se eu dividir 4 por 4, vai dar 1. E 24 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 10, 60. Então, facilmente você achar a resposta. 60%. Foi difícil?
Tudo bem? Tudo bem, professor. Essa foi Ok. tranquila. Essa foi tranquila. Acho que a única que foi mais ou menos cavernosa foi essa última antes dessa, né? Que essa realmente, como eu disse, eu fiz apenas para favorecer o algebrismo. Sabe-se que em certo dia, em certo horário do dia, uma haste de 1,70 m, 1,7 metros de altura, projeta uma sombra de 3 metros. Calcule em metros a altura de certo monumento, sabendo que sua sombra, no mesmo horário, mede 10,8 metros. Assinale a alternativa que apresenta tal valor. Essa é uma questão de semelhança de triângulos. É muito legal também. Ó, então, eu tenho uma haste. Aqui está o Sol, né? Vamos dar. Aqui está o Sol. Aí o Sol lança seus raios. Aí tem uma haste. Quando o Sol incide na haste, projeta uma sombra. A haste tem 1,7 metros e a sombra tem 3 metros. Aí, do lado da haste, tem um monumento. Um monumento que projeta uma sombra de 10,8 metros. Aí ele pergunta, qual é a altura deste monumento? Quando você tem dois triângulos semelhantes, o que você fizer para um triângulo, proporcionalmente você pode fazer para o outro. Ou seja, por exemplo, se eu pegar 1,7 e dividir por 3, se eu peguei esse lado e dividir por esse lado, é a mesma coisa que fazer esse lado do monumento, do novo, porque eles são semelhantes, H, pronto. O que eu fizer para um, eu faço para o outro. Tá certo? A operação que eu fizer para um dos triângulos, para o triângulo menor, eu faço para o triângulo maior. Você percebe que isso é um triângulo, né? Porque como os raios do Sol são todos paralelos a grandes distâncias, eu tenho aqui, ó. Então, o Sol, ele incide paralelamente para todos os monumentos. Então, é igual. Então, eu tenho dois triângulos semelhantes. Dois triângulos semelhantes, o que eu fizer para esse, por semelhança de triângulos, o que eu fizer para um triângulo, eu vou fazer para o outro triângulo. Aí eu tenho, esse lado está para esse lado está para a sombra, o lado está para a sombra do triângulo menor, assim como o lado está para a sombra do triângulo maior. E aí eu vou fazer a minha borboletinha aqui, ó. 3H é igual a 1,7 vezes 10,8. Então, H vai ser igual a 1,7 vezes 10,8 dividido por 3. Como é que você vai fazer essa conta? Não faça, de novo, vou insistir muito nisso, não faça as contas logo de uma vez, não. Tente simplificar. Você acha que 3 divide 1,7 ou divide 10,8? Se eu pegar 10,8 e dividir por 3, 3 vezes 3 dá 9, 9 para 10 dá 1, acho 8, 6 vezes 3, 18, dá 3,6. Ó. Se eu dividir 3 por 3, eu vou ter 1. Se eu dividir 10,8 por 3, eu vou ter 3,6. Aí, eu vou fazer, então, em vez de fazer essas contas todas, eu vou fazer que a altura, ela é 1,7 vezes 3,6. 1,7 vezes 3,6. 1,7 vezes 3,6. Como é que a gente vai fazer isso? Faz de conta que não tem as vírgulas. 17 por 36. 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. 3 vezes 7, 21, vai 2.
3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 2 aqui, 1 mais 0, 1, 1 mais 5, 6. Duas casas decimais, ó, essa e essa, duas casas decimais aqui. Então, a H vale 6,12 metros. Letra D. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Se cair uma questão dessa de semelhança de triângulo, isso aí vale. Às vezes ele fala de prédio, às vezes fala um menino tem uma sombra, tem um projeto, e projeta uma sombra de tantos metros. Aí tem um edifício, no mesmo horário, projeta uma sombra de tantos metros. Qual é a altura do edifício? É dessa maneira que a gente pode, por exemplo, determinar a altura de um prédio, sem problema. O teodolito, aquele aparelhozinho que a gente vê, às vezes, na rua, usa um pouco dessa matemática. Né? Um pouquinho mais rebuscado, mas é mais ou menos a mesma coisa. Por semelhança, tá bom? Resolvido? Vou para a próxima. A nossa última questão. Tá certo? Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, na final de arremesso de peso, o atleta brasileiro Darlan Romani alcançou a marca de 21,02 metros. Mas o primeiro lugar ficou com o norte-americano Ryan Coulter, com a marca de 22,52 metros. Qual foi a diferença em milímetros entre essas duas marcas? A dica aqui é essa aqui, ó. A ideia de saber que é em milímetros. Tá certo? A gente só pode somar, subtrair, operar unidades iguais. Então, existem duas formas de você fazer. Forma número 1, você faz a diferença em metros e transforma tudo para milímetros. Lembrando que 1 metro é igual a 1.000 milímetros, tá certo? Tudo que tiver mili é a milésima parte. Milímetro, a milésima parte do metro. 1 milímetro é a milésima parte do metro. Ou você faz tudo, então, ó, por exemplo, eu posso fazer 22,52 menos 21,02. Quando a gente soma ou subtrai decimais, vírgula embaixo de vírgula, vírgula embaixo de vírgula. 2 para 2, nada. 0 para 5, 5, baixa vírgula. 1 para 2, 1. 2 para 2, nada. Então, 1,5 metros. 1,5 metros equivale a quantos milímetros? Ora, se o metro são 1.000 milímetros, então se eu para transformar metro para milímetro, basta que eu multiplique por 1.000. Aí, multiplicar por 1.000 é andar com essa vírgula 3 casas, né? 1, 2, 3. 1.500 milímetros. Tá certo? Ok? Como é que a gente poderia fazer já transformando em milímetros? Mesma ideia. A gente pode transformar. A gente pode pegar o 21,02 metros e transformar para milímetro. É multiplicar por 1.000. Então, é andar 3 casas. Anda 1, anda 2, anda 1, anda 2, aí vai andar uma terceira. Vai ter um 0 aqui. Anda 1, anda 2, anda 3. Aí você vai fazer do 22.520 menos 21.020. A resposta é 1.500. Ok? Bom, com isso,
eu encerro minha participação por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, qualquer coisa que vocês queiram, pode interpelar a professora Adriele. Tá? Eu estou no grupo também lá, então eu estou lá no grupo da mentoria. Vocês podem me perguntar diretamente, ok?